momento iniciando o evento que tem como tema segurança pública. Esta palestra tem como objetivo promover um momento de reflexão acerca da segurança pública no que tange à sociedade brasileira. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: a deputada Ana Campagnolo, o deputado Gessé Lopes, João Padilha, do Conservadorismo Floripa, e o nosso palestrante Benê Barbosa. Convidamos a todos para um momento de reflexão espiritual, fazendo uma oração que o nosso Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convidamos a todos para ficarem em pé, em sinal de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convidamos as autoridades da mesa para se apresentarem, de 3 a 5 minutos cada um, por favor. Boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com o EBN em mais um evento que eu poderia dizer conservador e liberal. Nós já enchemos esse plenarinho em auditório algumas vezes, né, deputado Gessé? E é surpreendente imaginar, seria inimaginável isso há uns 10 anos atrás. Então é uma grande vitória para nós, mas principalmente para todos vocês, estarmos aqui. Mas eu tive que observar que é um público bastante machista, pela falta de mulheres na plateia. Brincadeira. Mas esse tipo de narrativa é uma narrativa muito recorrente, e eventos como esses são que nos ajudam a quebrar essa hegemonia cultural. Gostaria de convidar todos vocês, já aproveitando que nós estamos aqui, e informar que nós teremos um grande evento conservador em São Paulo. Você vai estar também, né, Ben? Dia 11 e 12, CPAC, né? Inscrições pela internet, já está na lista de espera, mas aí se alguém desistir, você ainda consegue se inscrever. Grande evento conservador, inclusive o presidente Bolsonaro vai estar lá. E para quem é aqui de Florianópolis, o nosso segundo parlatório conservador, que vai acontecer no Dia do Professor, com o tema educação. Vamos falar sobre Paulo Freire, com autoridades do Brasil todo sobre o assunto. Então estejam todos convidados e parabéns ao João. É muito legal fazer parte desse time com você, João. Deus abençoe os trabalhos. Obrigada. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, poder participar e estar aqui na mesa junto com um cara que eu sou fã. Ele que deu aqui com os livros, o livro dele, né? Mentiram para mim sobre o desarmamento, que deu as armas para nós lutarmos em favor das armas para o cidadão de bem. Ele que deu todos os argumentos para o Bolsonaro através desse livro. E um ótimo livro. Então, sabemos a inversão de valores que nós vivemos hoje na sociedade. E essa posição de arminha, né, que nós fazemos, só que tem um grande significado. Realmente quebrar esse preconceito que tem com a arma de fogo, em achar que a arma de fogo é que mata sozinho, como se ninguém tivesse atrás ali acionando o gatilho. Então, o Benê Barbosa fez um grande trabalho, tem feito um grande trabalho nacionalmente. Então, um orgulho para mim estar aqui hoje do lado dele. E imagine, como a Ana falou, né, inimaginável uma vez a gente poder estar trazendo isso para dentro da Assembleia Legislativa, esses temas como outros que nós temos trazido aqui, ao qual
são as bandeiras que nós defendemos. Então, parabéns também pela iniciativa, pessoal aí do gabinete do Felipe Estevam, e obrigado pela oportunidade e boa palestra a todos. Boa noite, me chamo João Padilha, sou do Conservadorismo Floripa. É uma grande honra ter essa mesa representando os ideais conservadores. A gente está muito bem representado aqui em Santa Catarina. É uma grande honra também ver essa plateia cheia, né? Todos nós sabemos o quanto é importante esse conteúdo. Numa época em que a arma é tida como um sinal de violência, e na verdade, pelo conteúdo que a gente encontra, não só no livro do Benê Barbosa, mas também em todas as palestras que ele tem, os vídeos também que ele tem no canal dele, a gente pode perceber que a arma, acima de tudo, é liberdade. Então hoje a gente vai falar sobre liberdade. A gente tem representantes aqui das polícias, tem o delegado Tim, que eu gostaria de saudar, nosso amigo Tony Eduardo, que é um grande representante, é o CEO do Clube de Tiro 38, e todos os demais que, por acaso, eu não saudei. Gostaria de deixar meu grande abraço. Tá? Vamos passar a palavra. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade. Major Mapelli, boa noite. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, passar já a palavra para o Benê Barbosa. Por favor, Benê. Bom, vamos iniciar nossa palestra, então eu prefiro falar com o microfone. Tá, legal. Quer apresentar primeiro? Melhor. Vamos lá. Já que a mesa já retornou para a plateia. Para ministrar sobre este assunto, convidamos o senhor escritor Benê Barbosa, onde o seu currículo. Ele é bacharel em Direito e especialista em Segurança Pública, presidente da ONG Movimento Viva Brasil, que possui como objetivo garantir aos cidadãos o direito de posse de armas de fogo para legítima defesa e prática esportiva, além de combater as políticas e teses relacionadas ao desarmamento civil. Com a palavra, o escritor, senhor Benê Barbosa. Boa noite a todos. Muito obrigado, né, pela presença de todos vocês aí numa noite de chuva, no meio da semana. Né? Obrigado ao João, especialmente, por ter organizado, né, a todos aqui que tiveram nessa organização. Dá para apagar um pouquinho mais aqui, para ficar um pouquinho mais clara a apresentação. E eu precisava de uma água também, por favor. Falaram aqui uma coisa muito importante, né, que é a demonização da arma de fogo. E é um pouquinho do que eu vou falar aqui, essa contaminação ideológica que se abateu sobre as questões de segurança pública e de segurança, obrigado, João, e de segurança de uma forma geral. Né? E a gente viu muitos exemplos essa semana, aliás, nessas últimas semanas. Um desses exemplos eu vi aqui hoje, né? Quando eu vi oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina serem desarmados para entrar nessa casa. Desculpa, gente, isso é ridículo. Isso é ridículo, isso é absurdo. Até porque quem garante que eu não estou armado? Quem garante que alguém não entrou armado? Que alguém não tem uma arma na bolsa? Foram revistados? Não. Então por que isso? Qual é a lógica disso? Não é lógica nenhuma. Não é lógica de segurança, é lógica de controle. É disso que a gente está falando. A gente viu, nos últimos 10, 15 dias, 2 projetos de lei completamente assustadores sendo apresentados. Um deles, inclusive, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Um projeto importantíssimo para a segurança pública, que controla e restringe a venda de zarabatanas. Isso não é brincadeira, quem me acompanha sabe disso. Zarabatanas, arcos e flecha e qualquer objeto perfuro cortante com mais de 20 centímetros, ou seja, qualquer faca.
vai ter que ser maior de 18 anos, registrar a compra na loja que vai guardar essa compra. Que viu, nos últimos 10, 15 dias, 2 projetos de lei completamente assustadores sendo apresentados. Um deles, inclusive, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Um projeto importantíssimo para a segurança pública, que controla e restringe a venda de zarabatanas. Isso não é brincadeira, quem me acompanha sabe disso. Zarabatanas, arcos e flecha e qualquer objeto perfuro cortante com mais de 20 centímetros, ou seja, qualquer faca. Vai ter que ser maior de 18 anos, registrar a compra na loja que vai guardar essa compra. O que justifica um projeto desse? Mesmo que esses objetos fossem utilizados em crimes, e faz tempo que eu não ouço alguém assassinado com uma zarabatana, né? Faz bastante tempo, acho que o último foi lá por 1500 mais ou menos, né? Mesmo que isso fosse verdade, né? Como é que você controla uma coisa que você faz com um caninho de PVC? Ou com um pedaço de mato, né? Aqueles tubinhos de mato que os índios usam? É surreal. E aí você fala assim, mas um projeto desse veio do PT, veio do PSOL, veio do PCdoB, veio do PCC. Não. Esse projeto veio do PSC, do Rio de Janeiro. E ele foi aprovado com a anuência, né, do relator, que é do PSL, também do Rio de Janeiro. E aí hoje tivemos mais um projeto importantíssimo, né, que vai regulamentar o Airsoft. Todo mundo sabe o que é Airsoft? Aquelas arminhas que atiram bolinhas. No máximo, se pegar no seu olho, vai te machucar. Tá? E agora o atirador, o esportista de Airsoft vai ter que se registrar nas secretarias de segurança pública, como se fazia antigamente para comprar arma de fogo, né? Não brinquedo. E ele vai ter o seu cadastro biométrico facial registrado. Reconhecimento facial para atirador de Airsoft. E tem atirador comemorando, achando que é ótimo isso. Isso que é o mais assustador de tudo. Mais um projeto veio de quem? O senador Cajuru. Senador de direita! Então tá. Essa é a cabeça desse pessoal. Mas por que isso acontece? Por que isso está tão enfronhado dentro da nossa sociedade que muitas pessoas não conseguem entender a gravidade desse tipo de projeto? O erro desse tipo de projeto é por causa dessa contaminação que a gente vai começar a falar agora, que contaminou toda a sociedade brasileira há anos, vem contaminando e continua contaminando, e por isso que a gente tem esse tipo de projeto. E essa contaminação começa com esse cidadão aqui, ó, barbudão, queridão da esquerda, não é isso? Vamos lá o que ele falou, olha só o que ele fala do criminoso. O criminoso traz uma diversão à monotonia da vida burguesa, defende-a do marasmo e faz crescer, faz nascer essa tensão inquieta, essa mobilidade de espírito sem a qual o estímulo da concorrência acabaria por embotar. O criminoso dá, pois, novo impulso às forças produtivas. Ou seja, Karl Marx conseguia ver, né, uma vantagem, né, nos criminosos. Né? Ele achava que era bom, o criminoso precisava existir na sociedade para deixar os burgueses inquietos. Eu posso ser roubado, eu posso ser assaltado, eu posso ser assassinado. E ele achava bom isso, ele achava bacana. Mas não para por aí. Olha lá, mais um barbudão. Uma sociedade comunista, ao suprir as necessidades individuais, eliminando a desigualdade, dando um fim à contradição entre o indivíduo e a sociedade, cortaria o crime pela raiz. Ou seja, para Engels, né, a única forma de acabar com a criminalidade era instituindo o comunismo. A igualdade entre todos. Ele desconsidera completamente o instinto humano, a vontade humana. Ele desconsidera que há pessoas que são más, que nascem más. E a gente sabe que isso é verdade, tem os psicopatas,
clinicamente comprovado, não importa se há desigualdade ou não há desigualdade, uma tese completamente furada. Se você for nos rincões brasileiros, que há grande pobreza, mas não há contaminação, por exemplo, do crime organizado, do tráfico de drogas, você vai ver que a criminalidade é muito baixa. Se você sai do Brasil, você vai, por exemplo, para a Índia. A Índia é um país muito pobre, com a desigualdade social gigantesca, com a existência de castas, ou seja, a imobilidade social. Se eu nasço lá um Dalit, eu nunca vou poder deixar de ser Dalit, nem que eu ganhe dinheiro. Eu nunca vou ser considerado alguém bom na sociedade. E a criminalidade é baixa. O que explica? Então não é isso que explica. Porém, se vocês pegarem, tá, todas as teses de sociologia do Brasil que foram escritas e publicadas a partir dos anos 60 e 70, nas nossas academias, todas elas vocês vão encontrar isso daqui. O problema é da desigualdade, o problema é da divisão de renda, o problema é da pobreza. Todas as teses sociológicas sobre segurança pública adotaram esse critério como um critério verdadeiro. Isso começa na década de 60 e 70, e esses estudantes que foram contaminados com essas teses, o que aconteceu com eles nos anos seguintes? Eles viraram deputados, eles viraram senadores, eles viraram governadores, eles viraram juízes, eles viraram oficiais do Exército, eles viraram oficiais da PM, eles viraram promotores. Ou seja, essa tese se espalhou por toda a sociedade. É por isso que você tem hoje no Brasil uma coisa chamada juízes pela democracia. De democracia não tem absolutamente nada. Promotores pelo não sei o quê. Né? Você tem, no Rio de Janeiro, você tem os, como é que é? Policiais contra o fascismo. Tem. Parece brincadeira, mas tem. Né? Tudo isso fruto dessa contaminação. Tá? E essa contaminação trouxe questões muito fortes. Então, a primeira dela é o quê? O crime é fruto da desigualdade, da pobreza. Ponto final. Isso aí, bater o martelo. Então, só é possível resolver a criminalidade se você diminuir a pobreza ou diminuir a desigualdade social. Como é que a gente faz isso? Com socialismo. Essa é a tese dos caras. A segunda, o criminoso é uma vítima da própria sociedade. Ora, se o problema é a desigualdade social e a pobreza, e eu sou pobre e resolvo roubar o seu tênis, o seu relógio, o seu celular, é porque eu não posso comprar. Então a culpa é minha? Não, a culpa é da pobreza. A culpa é da desigualdade. A culpa é da própria sociedade que não me deu oportunidade na vida. Né? Como se o crime não fosse uma escolha absolutamente individual. Essa é a tese dos caras. E a última, já que a culpa é da desigualdade social. É da desigualdade social. O criminoso, na realidade, é uma vítima. Então, não adianta prender o criminoso. Porque o criminoso não tem culpa. Então, cadeia não resolve. Que é o que a gente assiste até hoje. A não ser quando matam uma Marielle da vida. Aí cadeia resolve. É impressionante, né? Esse duplo pensar deles. Eles conseguem conviver, né, com ideias completamente diferentes e opostas e não conseguem enxergar a contradição nisso. Né? Da mesma forma, se eu estiver portando ilegalmente uma arma de fogo, imagina! Cadeia! Tem um fuzil em casa? Cadeia perpétua de preferência. Né? Mas, se eu sou um pobrinho que entra num lugar, mata alguém para roubar, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. É isso que a gente assiste diariamente em todos os nossos jornais, em todas as nossas programas que a gente vê nesse sentido. Tá? Isso contaminou tudo. Né? Para essa contaminação, eu sempre recomendo esse livro aqui, tá? Que é o Bandidolatria e Democínio. Tá? 2 promotores gaúchos, 2 amigos meus. É excelente esse livro. Tá? Ele explica. Né? Tudo isso que eu resumi aqui em 3 tópicos, ele explica toda essa contaminação, como é que aconteceu. Vamos lá. Essa consequência, né, dessa doutrina. Então, o surgimento de uma nova língua. Ou seja, o que é uma nova língua? Foi criado lá por George Orwell, né, essa definição, que é palavras que existem passam a ter um significado completamente novo, né, ou, né, palavras que não existem são criadas.
feminicídio. Existia feminicídio? Não, existia homicídio. Por quê? Porque é matar alguém. Não importa se essa pessoa é mulher ou homem, se ela foi assassinada, para mim não importa. Para mim não importa. Deveria ser tratado assim. Mas não, eles criam novas palavras. Para quê? Para arraigar aquelas ideias que eles têm. Então a criminalidade é fruto da pobreza, porém, se você mata uma mulher, aí não, aí é feminicídio, aí você tem que morrer na cadeia. Tem mesmo, mas não é essa a questão. Então essas criações que eles vão fazendo, tá? E a segunda consequência é o monopólio da força. Só o Estado precisa controlar tudo. Né? Só ele tem que estar, só ele tem que ter posse de arma, só ele tem que ter o monopólio da violência. 9 línguas, já falei para vocês, vamos aqui, ó, olha só, olha lá. Atlas da Violência, né? Atlas da Uniafro Brasil, beleza. Atlas da Violência, violência. Brasil tem um problema de violência? Quem acha que sim? Brasil tem um problema de violência? O resto acha que não, tá tudo bem com o Brasil. Tá tudo tranquilo, tá? Então vamos lá, violência, o que é violência? Olha lá, violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham a grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Vocês percebem como isso aqui é extenso? Como ele é amplo? Né? Como ele é bastante subjetivo, principalmente quando se fala em dano moral, né? Probabilidade, né? Probabilidade de dano psicológico. Olha como é difícil conceituar isso. Você consegue conceituar isso? É muito difícil. Né? O que é violência? Quem consegue definir exatamente sem ser essa definição? É uma abstração. Ela não tem corpo. Ela não tem presença física. Você não consegue sequer definir com precisão. É impossível definir com precisão. Diferente da palavra crime. Crime, olha só, é a transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão. Delito. Então, violência é diferente de crime. Crime você tem o quê? Um autor. Ele é palpável. Se você mata alguém, você tem que responder por esse crime. Você, Gessé, deputado Gessé, cometeu um crime. Violência não. E por que eles adotam sempre a palavra violência? Nunca a palavra crime. Violência no Brasil mata não sei o quê. Violência no Brasil cresce. Violência em Santa Catarina cresce. Atlas da violência. Violência contra os negros. Violência contra as mulheres. Violência contra os gays. Não é sempre assim? Porque ninguém fala em criminalidade doméstica. Não, violência doméstica. Mas peraí, um marido que soca a mulher está cometendo um crime. Não é uma simples violência. Então você tem que ser criminalidade doméstica. E por que eles não fazem isso? Tá? Vamos analisar aqui, ó. O lobo, tá? E o cão pastor. Olha só que interessante. Os dois são canídeos. Os dois têm 4 patas. Os dois têm pelos, o corpo recoberto de pelos. Os dois têm um focinho comprido. E os dois têm força. Além disso, têm presas afiadas. Vocês percebem como são absolutamente semelhantes? Vocês concordam? Né? E os dois têm capacidade para a violência. São muito parecidos. Qual que é a diferença, então, entre os dois? Por que todo mundo gosta de cachorro e não gosta do lobo? Eu sou da Associação de Proteção do Lobo. Paciência. Vai lá viver com eles. Mogli. Vai lá, Mogli. Qual que é a grande diferença entre os dois? A única diferença entre os dois, na realidade? Não? Como eles usam a violência. Exatamente. A diferença é que um deles vai usar essa possibilidade de violência, essa capacidade de violência, para atacar o rebanho. E o outro vai usar a mesma capacidade para a violência para fazer o quê? Defender o rebanho. Então toda violência é ruim?
Não. Então o problema do Brasil não é violência, é criminalidade. E aí, quando esse pessoal afirma que toda violência é ruim, toda violência precisa ser combatida, tá? Eles estão dizendo que um policial que tem a capacidade para a violência e faz uso dessa violência, e um cidadão que escolhe ter uma arma de fogo para se defender, e que também tem, obviamente, capacidade para a violência, é tão parte do problema quanto o bandido. Esse é o problema do uso da linguagem, que a gente vem, né, engolindo. Né? Até hoje a gente vê aí o pessoal falando, ó, violência, ó, violência. Não, não é violência, é criminalidade. Se um policial atira num bandido para se defender sua vida ou defender a vida da sociedade, isso não é problema. Isso faz parte, inclusive, da solução. Se alguém entra na minha casa e eu mato essa pessoa para defender a minha família, isso não é parte do problema que precisa ser combatido. Isso é parte da solução. O problema é esse cara ter conseguido entrar na minha casa e não ter sido impedido pelo Estado, coisa que, obviamente, nunca vai acontecer, porque o Estado não é onipresente e nunca vai ser. Então, esse é o problema. Então, a primeira coisa de vocês, o que eu espero de vocês aqui hoje, esqueçam a palavra violência como sinônimo de criminalidade. O Brasil tem um problema de criminalidade, não de violência. Nem toda violência é ruim e tem violência que é extremamente necessária. Vamos lá. Uma outra problema que é essa de... problema é a sociedade, é a pobreza, é a desigualdade social. Né? É o quê? É a despersonificação do crime. O crime ele deixa de ter um autor. Né? Ele deixa de ser visto como um problema específico causado por uma pessoa específica que precisa ser punida. Né? Então, olha lá. Santa Catarina tem a menor taxa de homicídios por arma de fogo. Como assim por arma de fogo? Desde quando a arma de fogo mata alguém? Vocês já viram uma arma sair por aí matando os outros? Acordar de manhã e falar, hoje eu vou matar todo mundo. Né? Acordou, olha para sua cara e falou, vou te matar. Né? Mas eles não usam o correto, que seria com o uso de armas de fogo, óbvio. Mas é por. Isso não é sem querer. Né? Isso não é burrice. Alguns são, mas nem todos. Né? Não é burrice, isso é intencional. Para quê? Para continuar aqui a demonização da arma de fogo. O problema é a arma de fogo, não a índole de quem a tem. Por isso que você vê um oficial da Polícia Militar de Santa Catarina ser desarmado para vir aqui assistir minha palestra. É até irônico. Né? A minha palestra é uma gun free zone. Olha que lindo. Né? Se Deus quiser, nem todo mundo respeita a lei aqui. Se alguém entrar aqui atirando nos outros, né, vai ter alguém para revidar. É o que eu espero, sinceramente. Né? Aí você tem que... Olha só que maluquice. Você tem que contar com alguém não respeitando a lei. Não é ótimo isso? É surreal. É surreal, mas a gente é jogado para isso. Mas vamos lá. Dá para piorar? Dá, sempre dá para piorar. Ainda mais quando se fala de imprensa. Olha lá que legal. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos a pedestres e homicídios em Santa Maria, Rio Grande do Sul. As facas gaúchas estão assaltando as pessoas nas ruas. Sai andando, assalto! Passa o celular. Olha que maluquice. Armas brancas são responsáveis. E aí você pega aquele deputado burro, com iniciativa, que não existe nada mais destrutivo nesse mundo que um burro com iniciativa. Né? Se ele for só burro e não tentar fazer nada, tá beleza. Tá no direito dele. Agora o burro que fala assim, eu vou resolver essa parada. Deixa comigo, agora eu sou deputado. Sou deputado, agora eu vou resolver essa porra. Vou proibir as armas brancas. É isso que a gente vê acontecer. Rio de Janeiro aconteceu. Deputado Pudim. É sério. Um deputado Pudim, chamado Pudim, proibiu a porte de facas no Rio de Janeiro. Cara, que preocupação, não? Tudo bem, se eu chamasse Pudim, eu também ia ter medo de faca. Faz sentido. Não, e o pior de tudo, né? A proibição é uma multa. Aí você pega um moleque que matou 15 já na facada e fala, você está multado. Ah, beleza. Nossa, nunca mais vou andar com uma faca na minha vida. E o cara acha que está fazendo alguma coisa. Ele acredita, isso que é o pior. Você vai falar com o cara e fala assim, não, mas a minha lei foi boa.
Fala, tá como, deputado? Foi boa. Como, deputado? Foi boa. E não sai disso, porque ele não tem o que explicar. Mas só que ele acredita. Isso é contaminação. A pessoa está tão contaminada, né? É aquela... É que eu não posso repetir, é que tem menores no recinto, né? Mas aquela teoria do Olavo, né? Da pipi invisível. Depois que entrou, você já nem viu mais e você acha que não existe. É mais ou menos isso. Tá? Então é exatamente isso. O cara acha que não, ele já está tão contaminado que ele não vê essa ideologia. Fala, não, eu não sou de esquerda. Porra, o cara só faz esquerdice, mas não é de esquerda. Ele bate no banheiro, faz arminha e fala, Bolsonaro, vou proibir as facas. Sou Bolsonaro, vou proibir a zarabatana. Puta que pariu, filho. Sou conservador, vou regular a venda de arcos e flecha. Filho, você é doente. Tem problema. Talvez, se tiver nome o problema, pode ter tratamento ainda. A chance é essa. Mas vamos lá, dá pra piorar? Vamos lá. Carro passa atirando contra pagode. Um carro passou atirando no pagode. Olha que loucura. Eu não sei o que o pagode tinha feito pra ele. É um Transformer. Olha só que loucura. Um carro passou atirando em pagode em bar. Só faltou um carro bêbado passa atirando. Né? Malditos Decepticons. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. E o pior de tudo, o mais triste dessa notícia, é que o pagode sobreviveu. Vamos falar agora de uma consequência, provavelmente a mais nefasta dessa contaminação, que é o Estado com o monopólio da força. Essa é a mais destrutiva de todas elas. É aquela onde os membros do Estado, óbvio, e até pessoas que não são do Estado, acham realmente que o Estado tem que ter o controle absoluto das armas de fogo, né, do poder e o monopólio da violência. E, historicamente, no mundo todo, desde os tempos bíblicos, como a gente vai ver aqui, isso nunca deu certo. Né? Nunca deu certo para os cidadãos. O Estado deu certo. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Ó. O primeiro registro, provavelmente, foi esse daqui. Tá? Em Israel, olha só. Naquele tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita. Portanto, os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelense tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Tá? Ou seja, o desarmamento, né, não tinha arma de fogo, então, óbvio, espadas e lanças e machados e qualquer... Né, e o controle, né, de toda a ferramenta que poderia ser utilizada como arma. Né? Então, se ele era obrigado a levar as suas ferramentas para afiação, né, o Estado tinha o controle absoluto, né, de onde estavam aquelas ferramentas, quantas eram, né, e de quem eram. Isso lá, tempos bíblicos. Né? Todo desarmamento pressupõe, né, que alguém foi derrotado. E que esse derrotado está nas mãos do Estado, do seu inimigo, do seu opressor. Isso é muito simples. Né? Não há ditadura no mundo que sobreviva com uma população armada. Isso é regra. Né? Não existe, é simplesmente impossível de existir. Tá? Mais um exemplo. Japão. O pessoal adora usar o Japão, né? Ah, professor, o Japão não tem arma, por isso que é pacífico. Idiota que fala isso não faz a menor ideia. Ele nunca estudou duas linhas, né, sobre o Japão para falar uma bobagem dessa. Né? O desarmamento no Japão acontece no século XVI. Né? O armamento acontece no século XV, quando os japoneses desembarcaram em Tanegashima, né, que era uma ilha japonesa. Introduzem, né, os jesuítas introduzem a arma de fogo. Eles tinham já uma parte de metalurgia muito forte, muito avançada. Eles começam a produzir armas. Essas armas... É meu filho que está jogando. Fica quieto aí, eu. E essas armas se espalham muito rapidamente pelo Japão. Né?
levando desconforto para quem? Para os senhores feudais. Porque os camponeses começaram a se levantar, se rebelar contra os senhores feudais. Né? E os senhores feudais utilizavam quem? Os samurais, os exércitos particulares, que eram os samurais. Que, na maioria deles, se negava a utilizar armas de fogo, porque eles consideravam isso uma contaminação do Ocidente. Então eles se negavam. Só que aí você pegava um samurai, que levava 15 anos para ser treinado, né, no uso da espada, no uso do arco, e pegava um camponês que em uma semana, com uma Tagenashima, né, uma arma de fogo, a 50 metros matava o cara. Né? O cara puxava a espada, estilo, como é que chama lá? O Indiana Jones. Né? O cara pum, matava o cara. E eles perceberam que isso era um erro, que era um problema. E eles inventaram uma campanha voluntária de desarmamento. Né? O imperador inventou uma campanha voluntária de desarmamento, dizendo o seguinte, que eles precisavam daquele metal das armas de fogo, né, para construir a maior estátua de Buda do mundo. E os japoneses acreditavam e entregaram suas armas. E estão esperando a estátua de Buda até hoje. Ela nunca foi construída. Quem poderia imaginar, não é mesmo? As outros que não entregaram, depois foram confiscados, depois houve confisco de espadas, depois ainda houve a centralização de poder, graças aos generais, que, como explica o John Keegan nesse livro, que é muito bom lá. A excelência do comando não foi a única explicação para a restauração do poder central. Importante isso aqui. Os 3 generais eram também expoentes de uma nova arma, as armas de fogo. Ou seja, eles desarmaram a população, desarmaram os exércitos feudais, né, os exércitos mercenários, e com a utilização das armas de fogo conseguiram centralizar o poder mais uma vez. E pagaram um preço muito alto depois, em 1822, quando 5 navios americanos atracaram no porto de Tóquio e disseram, vocês vão abrir esse porto agora, que vão detonar tudo isso aqui. Dispararam contra o porto de Tóquio, sem atingir ninguém, só com um aviso, e o Japão, que tinha sido desarmado, abandonado o uso da arma de fogo, teve que abrir os seus portos para o comércio internacional de uma forma obrigatória. Né? Nos Estados Unidos, 5 navios negros, 1822. É bem interessante essa história. Inclusive, alguns historiadores dizem que até a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial foi por conta da permissividade dos japoneses, inclusive por conta deles não terem armas de fogo para se rebelar contra o poder central. É interessante. Mas vamos lá. Rússia, 1917. Olha que cartaz bacana, ó. Né? Camaradas, entreguem suas armas, a mãe Rússia cuidará de vocês. Né? Em 1917 acontece a Revolução Bolchevique, em 1920 acontece a campanha de desarmamento, confisco de todas as armas. E olha lá o que falou o Lenin. Né? Só depois de o proletariado desarmar a burguesia é que poderá, sem trair a sua tarefa, olha que bonito, histórica universal, atirar para o ferro velho todo o armamento em geral. Indubitavelmente o proletário falo-á. Mas só então, de modo nenhum antes, né? Programa Militar da Revolução Proletária do Lenin. Ou seja, lá em 1916, antes da Revolução, ele já previa o que ele ia fazer. Que ele ia utilizar a população armada, os camponeses armados, para derrubar o regime czarista e, a partir daí, já desarmamos a burguesia, agora vocês entregam as armas aqui, porque povo armado não é legal, a gente sabe disso. E é exatamente o que acontece. Exatamente o que aconteceu. Eu acho que não preciso contar para ninguém aqui qual foi, né, o resultado disso aí em número de mortos desarmados em toda a extinta União Soviética. Né? Então, mais um exemplo. Outro exemplo, a Alemanha nazista. Olha lá. O chefe da polícia de Berlim anunciou que, como resultado de uma atividade policial nas últimas semanas, toda a população judia de Berlim havia sido desarmada. Quaisquer judeus ainda achados em posse de armas, sem licença válida, são ameaçados com as mais severas punições, com a mais severa punição, ou seja, a morte. New York Times, 9 de novembro de 1938. Né? Quem não leu esse livro ainda, por favor, leia. É assustadoramente parecida com a situação no Brasil hoje. Não é piada isso. Aliás, a Ana publicou hoje, acho que uma foto desse livro, né, Ana? É um livro muito, muito bom e muito, muito assustador. Né? Agora mudou a quantidade de munição, né?
mas até a quantidade de munição de 50 munições por pessoa era a mesma. Tá? A legislação trazida para o Brasil por Getúlio Vargas foi baseada na legislação nazista, né? De controle de fábrica, controle dos clubes de tiro, transformar os clubes de tiro em órgãos aparelhados do próprio governo. Né? Isso foi tudo trazido da Alemanha nazista. Tá? Então é muito importante que vocês conheçam esse livro. Mais um exemplo aqui. Outro, Revolução Cubana. Olha lá, Fidelzinho, lindo, fofo, morreu, está no inferno. Tirarei todas as armas da rua o mais rápido possível. Não há mais inimigos. Não há mais nada para lutar contra. E se algum dia alguma potência estrangeira tentar atacar a revolução, todos nós lutaremos. As armas pertencem aos quartéis e arsenais. Ninguém tem o direito de andar armado aqui. Nós cuidaremos da sua segurança. Olha que fofo, gente. Que cara preocupado com a população dele, não é mesmo? Imagina, você vai ter arma, você se machuca, a arma dispara, né? Mata a criancinha, você briga com o vizinho. É a mesma história sempre. Lembrando que no derradeiro ataque às tropas de Fulgêncio Batista, em Havana, né? Ele convocou os camponeses para lutar e só podia entrar na luta quem tivesse uma arma. Se você não tinha uma arma, você não podia lutar porque eles não tinham armamento. Tá, você tem uma arma, então você pode entrar no meu exército. Vamos lá lutar contra, né, os capitalistas malvadões, corruptos e etc. Né? E aí, depois, né, da Revolução, obviamente, depois que chegou no poder, desarmou todo mundo. Né? Quem poderia imaginar, não é mesmo? Mais uma, Venezuela, que o Reinaldo de Azevedo diz que não teve desarmamento. Meu Deus do céu, que doente. Olha lá, arranca o Plano Nacional de Desarmamento com esta nova etapa, com os recursos aprovados, com a instalação de 60 centros de desarmamento e com a participação do movimento pela paz e vida. Sempre assim. Continuemos atrás do sonho, atrás da utopia, ainda bem que ele mesmo sabe que é utopia, de uma Venezuela de paz. Nicolás Maduro, outro fofo, democrata, excesso de democracia, né? Tinha a Venezuela. Essa campanha foi iniciada por Hugo Chávez, né? O Estatuto do Desarmamento deles foi aprovado em 2012, entrou em vigor em 2012, e foi baseado no Estatuto do Desarmamento brasileiro. Tá? Isso não é, isso está registrado, né? É fato, né? Foi baseado no nosso Estatuto do Desarmamento. E lá, o Hugo Chávez, né, quem ajudou a implantar esses centros de desarmamento e a recolhimento voluntário de armas, foi a ONG Viva Rio, lá do Rio de Janeiro. Até hoje tem um vídeo no YouTube, se vocês procurarem, do Rangel Bandeira, lá junto com o Hugo Chávez, né, discursando, né, falando dos benefícios que o desarmamento traria para a Venezuela, né, tão benéfico quanto trouxe, obviamente, para o Brasil. Né. A coisa foi tão grave, isso não ficou registrado em lugar nenhum, né, eu posso estar mentindo, coisa que eu não costumo fazer, mas eu posso estar. Depende de quem me perguntar, eu vou dizer que é mentira, que eu acabei de inventar isso, inclusive. Eles vieram com uma delegação para o Brasil em 2006. Uma delegação veio para o Brasil, uma delegação da Venezuela, para entender os controles que eram feitos no Brasil sobre armas e munições. Tá? Aquele negócio de marcar a muniçãozinha, né? O controle da venda de armas, o controle do exército, o Sigma. Uma delegação venezuelana veio aqui para aprender como faz. Né? Você acha que os caras estavam preocupados realmente com algum tipo de coisa boa que eles iam fazer com esse nível, né, de controle que a gente tem no Brasil? Né? E, honestamente, olha, se eu fosse parte, que seja da onde? Do governo, do exército, sei lá, dos fuzileiros, da puta que pariu, e chegasse um grupo de venezuelanos, do governo venezuelano, um grupo de ditadores, e dissessem para mim: porra, Benê, vocês têm um controle maravilhoso, quero copiar isso de vocês. Pô, no dia seguinte eu deletava o programa. Sério? Pô, então peraí, eu estou usando uma coisa que um canalha, um ditador vai usar também, então não pode ser bom. Será que ninguém consegue entender isso? Ninguém consegue olhar e falar assim: opa, peraí, esse controle que a gente tem não é legal. Não está servindo para nada, não controla a arma de criminoso,
só atrapalha o cidadão de bem. Por quê? Porque no fundo eles também pensam assim. É controle pelo controle. Né? Ninguém realmente acredita que isso vai diminuir criminalidade. Todo mundo sabe que não diminui. É controle desde o tempo lá de Getúlio. Mas vamos lá. Né? E a grande pergunta, né? Mas não é? Quantas vezes a gente ouviu isso, principalmente durante a campanha presidencial, e não tinha uma pessoa no governo para responder isso corretamente, é impressionante. Né? Diz assim, não, mas a segurança pública, senhor presidente, a segurança pública é obrigação do senhor, é obrigação do Estado. Como assim? Né? Você vai querer que a população tenha arma para se defender? Com isso você está dizendo que o Estado não é responsável, que o Estado não é onipresente? Era para simplesmente dizer, é isso mesmo, não é. O Estado não é onipresente. Tanto é que ele não é onipresente, tá? Que olha só, né, essa decisão do Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, e teve outra agora, não lembro aonde, mas teve mais uma. Tá? Olha só, vamos lá. Tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, a ação preventiva em particular a cada cidadão e sua família, em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os agentes estatais estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês percebem o quanto isso é óbvio? Acho que todo mundo consegue entender, né? Isso foi uma sentença, aqui ó, 10ª Câmara Civil do Tribunal de Júri, do Tribunal de Justiça Gaúcho, tá? E há outras nesse sentido. Aliás, todas. Ninguém ganha ação do Estado indenizatória quando é assaltado. Nesse caso aqui foi o marido de uma moça que foi assassinado. Tá? E ela pediu indenização ao Estado. E ele foi assassinado, inclusive, por uma pessoa que estava em liberdade assistida ou tinha fugido da cadeia, alguma coisa assim. Ou seja, é mais grave ainda. Né? E a decisão foi essa, e a decisão sempre vai ser essa. Né? E é uma decisão óbvia, extremamente óbvia. Né? Eu jamais pensaria na minha cabeça de falar assim, não, o Estado tem a obrigação de me defender 24 horas por dia. Eu seria um idiota se eu pensasse isso. Né? Aliás, nem policiais, né, pensam isso, sabem disso. Que é impossível, não tem como. Não existe aparelhamento no mundo que faça isso ser capaz. E se fosse, a gente estaria vivendo uma distopia de controle absoluto do Estado em cima do cidadão. Né? Como é que um Estado vai defender uma mulher do seu próprio marido? Ou seu marido da própria mulher, dentro de casa? Vai ter um policial no meio dos dois? Tudo bem? Bom, estamos aqui. Tá? Tudo bem? Tudo bem, eu viro de costa agora, podem fazer o que vocês quiserem. Pô, isso é surreal. Só que as pessoas que dizem que o Estado tem a obrigação de defender o cidadão pensam isso. Eu não sei, eu não consigo conceber o que passa pela cabeça dessas pessoas. De que algum dia isso seria possível ou desejável. Eu não desejo um policial me protegendo 24 horas por dia. De jeito nenhum. Não quero um policial na porta da minha casa. Né? Não quero o Estado se intrometendo na minha vida. Né? Ele tem que fazer o mínimo. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer constitucionalmente e mais nada. Mas não, eles querem sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Né? É muito louco isso. Que é a ideia de que o Estado tem que controlar tudo. Uma ideia que vem de uma outra ideologia. Né? Olha lá, que dizia o seguinte, ó, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Né? Desse democrata aqui também, ó. El Duce, Benito Mussolini. Né? Era a ideia dele. Então, essa ideia de que o Estado tem que controlar tudo, o Estado tem que ter monopólio das armas, é uma ideia fascista. Literalmente falando, historicamente falando. E aí você fala assim, eu acho que o cidadão tem direito a portar e ter uma arma de fogo. Fascista! Filho da puta, fascista é você! Você tá louco? Gente, é doentio esse negócio. Eu fico doente, toda hora eu tô doente por causa desse negócio. Porque é louco isso. Né? O cara que é um ditador, o cara que tem uma alma fascista, mas ele diz que nós somos os fascistas. É impressionante. Graças a um cara chamado Adorno, um pensador esquerdista que fez um questionário para
identificação de fascistas, né? É muito louco o negócio. Só que ele recriou a concepção de fascismo da cabeça dele. Para quê? Para chegar à conclusão que qualquer pessoa que seja de direita é um fascista. Isso é método. Né? Não é sem, essas coisas não nascem sem querer. Né? Sempre há um pensador por trás. Né? Não nasce com a pessoa. Né? Hoje a gente não é chamado de fascista sem um motivo. Né? É que isso vai, claro, ninguém. Se pegar um esquerdista e perguntar quem foi o Adorno, o cara fala assim: eu tenho uns negócios da minha casa pendurado, né? Adorno, assim, né? Enfeite, não é a mesma coisa. Eles acham que é isso, né? Porque nem eles leem esse pessoal. Né? É a diferença do nosso lado, pelo menos de uma meia dúzia, né? E que lê o outro lado também para entender. Né? Isso é importante. Então, vamos lá. E qual é o nosso caminho? Tá? Que caminho que a gente tem para mudar isso? É o caminho legislativo? Não acho. Né? É o caminho do Congresso? Desistimos, né, Tony? Cansamos. Né? Eu não vou mais em audiência pública. Né? Hoje estou aqui, né, com uma exceção, de verdade, né, porque foi o João que me convidou, conheço o Gessé, conheço a Ana. Mas é uma exceção, porque eu não vou mais. Em coisa política eu não vou mais. Porque não dá. A audiência pública no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, é um teatro, né, para não dizer circo, porque eu posso ofender os circenses. O último que teve foi o da Câmara, que eu fui, né, até em solidariedade, vamos dizer assim, ao deputado que me chamou, que é uma pessoa realmente de bem, né, pelo menos bem intencionada, e até agora está se comportando dignamente. Né. Mas o do Senado, que eu fui chamado, eu não fui. Estava tudo certinho, deixei todo mundo me esperando. Não apareci. Simplesmente não apareci. Por quê? Porque eu tinha visto já o que acontecia ali. Né? O deputado Alessandro, o Playmobil do mal lá, como é que ele chama? O Randolph, né? Você é fascista! Só desarmar todo mundo! Fascista! Vou dar uma joelhada em você, vou dar uma cabeçada no seu joelho! Mas aquilo, quando eu vi, né, quando eu vi o que ia ser aquilo lá, eu falei, não vou. Né? E não fui. Falaram, deram indiretinha pra mim, né? Fugi do debate. Eu fugi do debate, é ótimo. Né? Porque eu tava... Eu não ia ser feito de palhaço, né? Porque assim, eu sempre entendi esse lado. Mas houve uma época que eu me tornei um tanto quanto vaidoso. Né? Então, ser chamado no Senado, opa, os senadores querem me ouvir, vou tirar foto com o senador, vou publicar no meu Instagram uma foto com o senador da República. Pô, que merda. Que merda. Né? A hora que você entende isso, opa, peraí, não vou participar desse circo. Né? A hora que a ficha cai, você fala, peraí, eu estou fazendo essas coisas por vaidade, porque eu sei que não vai mudar. Eu sei que não vai surtir efeito. Eu estou indo lá só para ficar bonitinho, só para dizer que eu fui chamado, só para postar nas redes sociais. Olha lá, pessoal, estou trabalhando por vocês, viu? Estou lá no Senado defendendo a causa, sabendo que não vai mudar nada. Porra, eu estava virando um deles. Se eu quisesse virar um deles, eu tinha me elegido no ano passado. Quer ser facinho. Olha aí as pessoas que foram eleitas. Sem dinheiro, sem serem conhecidas. Né? Muito bom. Nem todas. Nem todas. Né? E a gente vê, então imagina, é só chegar por Benê Barbosa da Bala Bolsonaro. Porra, 1 milhão de votos. Fácil. Né? E eu não quis porque eu sempre entendi que era muito mais importante fazer um trabalho, para mim, óbvio, né? Era muito mais importante eu fazer um trabalho aqui fora do que lá dentro. Porque lá dentro o sistema é perverso demais. Quem está no sistema está vendo isso hoje. Né, José? O quanto é difícil. Né? Mesmo você querendo, mesmo você precisando, tendo, o quanto é muitas vezes impossível fazer alguma coisa. Né? A partir do momento que você entra num partido, você deixa de ser partidário, óbvio. Né? Ou bem ou mal, ou por mínimo que seja, há diretivas que você não tem como escapar. Né? E eu posso falar mal de todo mundo.
Eu posso falar mal de qualquer um, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quando saiu o primeiro decreto lá do Bolsonaro, aquela porcaria, eu falei, isso é uma porcaria. E por incrível que pareça, eu apanhei pouco. Apanhei bem pouco. Né? Até que foi pouco. Né? Quando saiu agora essa lei do porte de arma, do posse de arma dentro do terreno da fazenda, gente, isso é ridículo, o pessoal comemorando, é uma piada. É desesperado. Saiu agora essa lei do porte de arma, do posse de arma dentro do terreno da fazenda. Gente, isso é ridículo, o pessoal comemorando, é uma piada. É desesperador para quem trabalha com isso, para quem está nisso há tantos anos. Não acontecer. Acontecer acontece mesmo. É política, é política, real política. Né? Mas as pessoas comemorando, olha lá, agora sim o fazendeiro está pronto para se defender. Balela, ele sempre teve. Não existe porte de arma dentro da sua propriedade, é posse. Se o entendimento era feito errado, o entendimento vai continuar sendo feito errado. Hoje saiu aqui no Jornal de Santa Catarina, no SC, que eu inclusive fui entrevistado nele, um coronel aqui de Santa Catarina dizendo, não, mas o fazendeiro vai poder estar com a sua arma dentro da sua capa sem munição. Esse é o entendimento de um coronel. Ou seja, esse coronel, se ele estivesse fazendo patrulhamento numa zona rural e pegasse um fazendeiro com um revólver na cintura, ele ia prender o cara por porte ilegal. E se bobear, ia pegar um delegado que ia dar um flagrante no cara por porte ilegal. Ou seja, o entendimento vai continuar errado. Por quê? Porque a lei foi mal feita. Foi mal feita. Eles só disseram assim, a fazenda, né, toda a extensão da fazenda é como se fosse a casa dele. Tá? Só que a gente tem policiais e advogados e juízes e promotores que acham, acreditem, porque eu já vi isso acontecer, que você não pode ficar armado com a arma na cintura dentro da sua casa. Mentira, Tony? O cara não anda armado. O delegado não anda armado. Né? Tem. Eu conheço uma pessoa que foi presa, não foi autuada, porque o delegado, graças a Deus, entendeu, mas ele foi preso por quê? Por quê? Porque a casa dele pegou fogo, ele chamou os bombeiros, lá dentro da casa dele. E aí veio bombeiro, vem polícia, todo mundo. O policial olhou e falou assim, o senhor está armado? Ele falou, tô. Ele falou, mas o senhor não pode estar armado. Ele falou, não, estou dentro da minha casa. Não, mas o senhor não pode estar com a arma na cintura. E deu voz de prisão no cara. E levou o cara para a delegacia. Por sorte, chegou lá, o delegado falou assim, não, isso não é porte legal, pelo amor de Deus. Ou seja, na cabeça do cara, a arma tem que ficar na gaveta, em cima do guarda-roupa, no cofre, isso, bendito cofre. Né? Mas não pode ficar, isso é uma loucura. Tá? Então, para a gente resolver isso, só tem uma solução, que é essa daqui, ó. A gente tem que extirpar as ideologias totalitárias e utópicas. A gente tem que fazer as pessoas entenderem que uma lei que controla não é necessariamente uma lei que vai funcionar para bandidos. E isso é muito óbvio. Então não adianta você fazer uma lei que vai controlar mais ainda, vamos manter o fuzil restrito. Por quê? Olha o Rio de Janeiro. Olha aqui os morros também, de Santa Catarina, quantos fuzis são apreendidos. Por quê? Porque, quem poderia imaginar? Os bandidos não seguem a lei. Que coisa incrível isso, não? Eu estou assustado. Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Daqui a pouco eles vão dizer que é proibido matar. Não é possível. Porque não deve ser proibido, né? Deve ser livre. 60 mil assassinatos por ano, não deve ser proibido no Brasil matar. Mas é isso que a gente tem hoje no Brasil. E é isso que eu combato há tantos anos e continuo combatendo e tomo porrada pra caramba e continuo tomando e todo dia um desespero novo. Né? Todo dia eu vou dormir com a vontade de largar tudo isso aí. E todo dia eu acordo e vejo que eu não posso fazer isso. É um inferno. Mas a gente está aqui. Para isso foi isso que eu escolhi. Para mim, né? Escolha minha. Estou aqui para fazer isso. O que a gente falou hoje, como foi muito bem dito por João, não foi sobre armas, não foi sobre segurança pública, foi sobre liberdade. O brasileiro precisa entender definitivamente o que é esse conceito. Conceito de liberdade e conceito de responsabilidade. Todo mundo tem que ter liberdade
e aqueles que não sabem usar essa liberdade têm que responder muito seriamente sobre isso. No Brasil não acontece nada disso. Se suprime a liberdade e aqueles que não obedecem à lei saem quase sempre absolutamente impunes dos seus crimes. Muito obrigado. Encerramos a palestra que teve como tema Segurança Pública, com imensa satisfação pelo tema aqui debatido e abordado, com um olhar cuidadoso com a segurança pública no que tange nossa sociedade brasileira. Assim sendo, agradecemos a presença e a participação de todos neste importante evento. Desejamos uma ótima noite. Antes de a gente encerrar definitivamente, o Benê está oportunizando a gente fazer algumas perguntas que eu acho que é um conteúdo bem interessante. Então a gente vai ter mais uns 15 a 20 minutos, quem tiver interesse em perguntar, tá? Antes de eu passar a palavra, eu gostaria de agradecer a Direita Palhoça, na pessoa da Maiara, que também foi responsável. Uma salva de palmas, por favor. Nos ajudou também a divulgar bastante. Coalizão Conservadora, representada pelo deputado Gessé, por favor. Parlatório Conservador também, tem feito um bom trabalho. Então, o Benê mencionou meu nome falando sobre liberdade, né? Na verdade, tudo isso, o que eu falei foi repetindo o que ele disse, tá? E, na verdade, no início da palestra, eu mencionei o nome do Tony, porque há mais ou menos 7 anos atrás eu estava seguindo as redes sociais do Tony Eduardo, pode seguir, tá? Do Clube de Tiro 38, e eu vi um texto, e aquele texto era muito interessante. Eu perguntei, de onde você tirou esse texto, né? De algum xerox da UFSC? Ele falou, não, é o mínimo. Ele só falou isso para mim, é o mínimo. Eu falei, caramba, é o mínimo. Eu fui atrás para ver o que era o mínimo, né? O mínimo é um calhamaço, assim, de conteúdos de 1990, escrito pelo Olavo de Carvalho. Então, a partir daquele momento, eu tive um start e tive a oportunidade de acompanhar também ele, a família dele, aprender um pouco também de jiu-jitsu com ele, graças a Deus. Então, é uma satisfação, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente faz os nossos eventos mensalmente. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de ouvir o Benê. A Ana já falou pra gente, a gente já discutiu Edmund Burke, Russell Kirk. Então, todo mês a gente vai divulgar um conteúdo diferente aí para engrandecer o nosso diálogo e conseguir vencer o debate com a esquerda, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para você. Floripa. Então, eu acompanho o teu canal, eu acompanhei, melhor dizendo, o teu canal faz um tempo e tal, tuas publicações no Face também, no Twitter, e tive agora, na verdade, a ideia, assim, fazer, não sei, um curso online anti-desarmamentista, alguma coisa assim, ou tu segue fazendo as publicações, como é que tá indo essa questão da conscientização, se já te ocorreu de fazer um curso, montar um curso? Já tive algumas propostas de montar um curso, só que eu não gosto muito desse formato, tá? Eu acho que ele é muito, um tanto quanto restritivo, tá? E o nosso assunto ele é muito dinâmico, né? A gente tem novidades aí praticamente todo dia, né? Então eu acho que assim, o meu livro, né? E mais os artigos que eu tenho, mais os vídeos, mais as palestras, mais os debates, eu acho que está tudo aí disponível, né? Então eu não acho que um curso específico faria grande diferença. Tá? Mais alguma? Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Né? Meu nome é Ivo, eu trabalho na universidade, mas no primeiro slide, se der para passar, eu gostaria. Perdão, mas o primeiro deles. Saiu. Bom, tudo bem. Eu não vi dano material ali naquela afirmação do que é violência. Quer dizer, você intimidar alguém para roubar a carteira, não estava escrito ali. Na frase. Bem lembrado. Bem lembrado. É que é a possibilidade de dano, né?
Está escrito ali que não vi nada ali, quer dizer, você usa a intimidação para obter dano, prejuízo e dar prejuízo material. Não está ali na definição de violência. É verdade, muito boa observação, não tinha percebido isso, mas é verdade. Quer dizer, o roubo não é violência. O roubo não é violência. Faz todo sentido pelo que a gente ouve todo dia. Né? Quando... A lógica no assalto, essa que é a grande filósofa Tiburi, né? Tiburi tem uma lógica no assalto. E a Silvia Ramos, do Rio de Janeiro, socióloga também, que disse que os bandidos cariocas só compram fuzis porque eles precisam se defender da polícia. Isso é sério, gente. Isso é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que debateu comigo, inclusive. Né? É muito louco. Pega a deusa. Mas muito boa observação, eu vou dar uma levantada nessa tese, bem interessante. Muito obrigado. Pode falar. Eu sou de Curitiba, estou passeando aqui. Gostaria de saber... O Lula está preso ainda, né? Só para confirmar. Gostaria de saber se aquela ideia da arma, do carro, que está sendo despersonalizado, né, que está sendo culpado pelo crime que eles cometem, essa ideia de despersonalização também não pode ser aplicada a certas empresas que contaminam com genética ruim, com agrotóxicos, com tantas outras formas de destruição na sociedade. Essa tese ela pode ser aplicada a qualquer coisa que você quiser. Né? Qualquer coisa. É o que a gente estava falando. Né? Por que em Mariana até hoje ninguém foi condenado? As barreiras são responsáveis. Né? Você vê governador dizendo, não, teve enchente porque choveu demais, não tem nada a ver com isso. Né? Ou seja, as pessoas param de ser responsáveis e responsabilizadas pelos seus atos. Né? Isso pode ser aplicado exatamente a qualquer coisa. Né? Pode ser uma mineradora, pode ser uma empresa. Então, foi a empresa tal que fez tal coisa. Não foi uma empresa tal. Né? Alguém deu essa ordem. Né? Alguém fez isso acontecer. Né? E essa pessoa nunca vai ser responsabilizada. E não fica muito mais complicado quando se torna uma sociedade anônima? Porque aí se torna uma multinacional, ninguém sabe... Sim, claro, né? Claro, mas... claro, mais ou menos, né? Porque isso não acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem isso. Né? Os responsáveis quase sempre são punidos. É muito mais uma questão, né, da aceitação da impunidade, que no Brasil é quase institucional, né, do que qualquer outra coisa. Né? Não é a questão do modelo em si. Aqui tinha pergunta. Boa noite, Benê. Parabéns aí pelo seu trabalho. Já acompanho faz um bom tempo. Gostaria de falar... É um comentário, eu queria que tu comentasse, na verdade, uma situação, é mais uma pergunta. A gente sabe que, justamente pelo combate à violência, como tu bem explicou, a polícia acaba se tornando uma vilã na história. E essa semana, não sei se tu sabe, aqui em Santa Catarina a gente teve 2 casos, um que parece que foi menos noticiado, mas 2 casos onde, em abordagem, né, 2 policiais com, geralmente, um cara transtornado ali, bêbado, sob efeito de álcool ou drogas, e a polícia acaba demorando demais para tomar alguma atitude efetiva, a falta de equipamento, por exemplo, uma pistola taser, ou o medo, às vezes, do julgamento da mídia e da sociedade em geral, de poder atirar, né, de reagir a essa violência. Ótimo. Então, gostaria que tu fizesse um comentário sobre eu acho que uma delas é aquela que o policial dá 4 tiros de munição não letal, né, e o cara nem sentiu os disparos. Tá? Isso é extremamente comum no Brasil, tá? No Brasil todo. Eu lembro uma cena de um bandido em volta de um carro, né, foi no Rio de Janeiro, e o policial armado apontando a arma para ele, e ele pagando de maluco, e ele voltava pro carro e... Cara, qualquer lugar do mundo, se aquele cara mete a mão dentro do carro, com o policial dando ordem para ele não fazer isso, ele já tinha morrido ali. No Brasil o cara não faz isso, porque se o cara tá desarmado, quem vai pra cadeia é o policial. E aí ele esperou, o cara acessou a arma, deu um tiro, pegou na cabeça e matou o policial. Esse cara dos tiros de 12, tá? Ele não matou o policial porque ele não tinha uma faca na mão. Se ele tivesse uma faca na mão, ele tinha matado o policial. Tá? Qualquer país do mundo, se você derrubar um policial daquele jeito,
e ainda for para cima dele para dar pontapés, tá? Você está morto. Ninguém vai dar tiro de borracha em você. Aliás, o policial nem tinha, tá? Eu não entendo a lógica de você ter, para pronto emprego, numa ocorrência de rua normal, uma calibre 12 com munição não letal. E se o cara puxa uma arma ali? Ele matava os 2 policiais. Porque o cara estava com uma calibre 12 que não tem utilidade. Que a verdade é essa. Que foi feita para controlar tumulto, multidões dispersivas, só isso. Ela sequer tem o poder, capacidade para derrubar a pessoa. Um dos erros daquele, lembra daquele caso em São Paulo, da moça lá que não, que pegou de refém da Eloá, o caso da Eloá. Uma coisa maluca, tá? Quando os policiais invadiram o apartamento, né, para impedir que ele matasse a moça, o primeiro disparo foi feito com munição não letal. E aí pegou um tiro de não letal no peito dele, e eu não sei porque cargas d'água se criou uma ideia no Brasil que munição não letal joga o cara para trás, deve ser Hollywood. E ele matou a moça. Se fosse um tiro de 12 com chumbo SG, ele não tinha matado a moça. Só que por quê? Porque tem um método que foi institucionalizado na praticamente todas as polícias brasileiras, um tal de método Giraldi, né? Bom, né, Tony? Bom, aplicado no mundo inteiro, né? Somente nos Estados Unidos, né? E que é da preservação da vida. Ou seja, a polícia militar, a polícia de forma geral, mas especialmente a polícia militar, ela tem que preservar a vida, não importa a vida de quem. Opa, como assim não importa a vida de quem? Lembra aquilo lá que a gente falou? Que todo mundo que é capaz da violência é culpado? A ideia é essa. Essa é a ideia aplicada na prática. Então, assim, a ordem ali do governo foi: salvem a vida do sequestrador de qualquer forma. Por quê? Porque a imprensa, óbvio, ia cair de pau dizendo: vocês mataram um rapazinho, coitado, apaixonado, que perdeu a cabeça. Um estudante, trabalhador, queria ser médico, o sonho dele era ajudar as crianças na África. Aí vira tudo isso, né? Ia ser missionário, né? Estava sempre na igreja. Aí vira um santo, tá? Mas é isso, né? É isso. É o medo que foi institucionalizado e não é sem razão. Não é sem razão. A gente sabe hoje, se o policial ele agir de uma forma, não é nem uma forma errada, mas de uma forma que ele não possa comprovadamente mostrar que ele estava certo, ele está ferrado. Ele está ferrado. Dependendo das polícias, mais ainda. Dependendo dos estados, mais ainda. Santa Catarina não me parece um exemplo disso. Tá? Não me parece um exemplo tão forte disso. São Paulo, durante muito tempo, não sei como está agora, mas assim, para você ser expulso da PM, né, era 1-2, literalmente. Era 1-2. Era muito, muito, muito fácil. Né? Então aí o policial faz o quê? Começa a não ver ocorrência. Porra, se eu ando com uma câmera aqui pendurada, e eu, graças a Deus, eu não sou militar, não sou policial, vou poder falar agora. Se eu ando com uma câmera aqui, tá? Aí eu vejo, porra, 3, 4 caras se atracando, bêbado, mulher se batendo, criança chorando. Filho, eu vou me meter nessa ocorrência pra quê? Vai dar alguma coisa errada. Eu vou ter que bater em alguém. Aí você dá um tapa na cara de uma mulher. E aí? Você acha que vai acontecer o quê? Internet, né? Corregedoria. Corregedoria, etc. É isso aí. Infelizmente, hoje é isso que a gente precisa mudar. Né? Essa concepção. Né? O Brasil, a gente está discutindo isso, né, Tony, hoje. Né? O Brasil ele tá se transformando num país de pessoas sem alma. Né? Em especial os funcionários públicos, que não conseguem mais discernir as coisas. Né? A gente está criando um exército de positivistas, e as faculdades de direito são as grandes responsáveis por essa catástrofe, né? De que as pessoas olham e falam assim: não, mas se está na lei, tem que cumprir a lei. Opa, peraí. Né? A escravidão estava na lei. Né? O extermínio de judeus estava na lei. Tudo que já foi errado nesse mundo já teve na lei algum dia. Né? Então, porra, eu pego um sitiante com uma calibre 28, que era do vô dele, com o registro vencido. Não, tenho que levar o cara para a delegacia porque essa é a lei. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mas você está dizendo que o policial tem que prevaricar? Isso não é prevaricar.
Quem fala isso não conhece, não sabe o que é prevaricação. Prevaricar é deixar de cumprir o seu dever para ter ganho próprio. Que ganho que ele vai ter de não prender um velhinho de 80 anos com uma espingarda? Nenhum. Então não é prevaricação. Pode tomar lá um probleminha, principalmente policial militar, a gente sabe que toma, mas é isso. O brasileiro, e o Olavo de Carvalho sempre falou isso muito, né? O brasileiro, no geral, perdeu o senso de proporções. O senso de proporções. Quer ver um exemplo disso? O cara vira para mim e fala assim, porra, Benê, o cara joga papel de bala no chão, fura a fila, esse cara vai ter uma arma? Pô, desgraçado, o que uma coisa tem a ver com outra? Você não consegue entender a diferença entre ser sem educação e matar uma pessoa? Pelo amor de Deus, isso é senso de proporção. O cara não tem arma, o cara gosta no chão, ele coça o saco em público, não sei o quê, ele não pode ter uma arma. Por quê? Por quê? Você entendeu? É essa desproporcionalidade que a gente vive hoje. É muito complicado. Né? É muito complicado. E é sempre assim. Né? Você xinga um cara no Twitter. Né? Você manda um cara merda no Twitter e fala assim, nossa, você quer ter arma ainda? Imagina se eu tivesse armado. Porra, eu vou ter que estar armado. Maldito, eu tô armado, nem por isso eu vou matar você. É muito louco isso. Gente, vamos fazer mais uma perguntinha pra gente encerrar isso. Gente, vamos fazer mais uma perguntinha pra gente encerrando. Quem tem? Diga. Benê, boa noite. Rafael Eliseu falando aqui. Obrigado pela palestra. Imagina. No meio ali você falou que eles querem policiais onipresentes, tudo quanto é lugar. Né? E eu estudei alguns anos na Federal e te digo que lá eles não querem. Muito bem lembrado. Eles não querem. É incrível isso. Só antes de você fazer a sua pergunta, né? Você quer deixar esse pessoal da tela azul neles? Né? Aí você fala assim, o que você acha da polícia? Eram fascistas, opressores, malditos. Fala assim, mas você acha que só a polícia tem que ter arma? Pã! Tela azul. Porque é isso que eles fazem. Né? A polícia é opressora, a polícia é racista, a polícia é fascista, a polícia só prende pobre, não sei o que, é assassina, mas só o Estado tem que ter arma. O filho, é o que a gente estava falando do duplo pensar. O cara consegue ter, ao mesmo tempo, dois pensamentos completamente antagônicos e não entender o antagonismo desses pensamentos. É surreal? Mas diga, qual a sua pergunta? Mas a melhor forma de combater esses esquerdistas é jogando dados e fatos. Quando você joga dados e fatos, não tem como. Eu achei que até ia ter um dado, uma informação na sua apresentação, com aquele gráfico que mostra os países que são mais armados, são justamente os países com menos crimes. Não vou falar nem menos violentos. Eu cheguei à conclusão que esse tipo de informação é importante para quem se dedica ao estudo do tema. Tá? Mas, no geral, ele não causa um efeito muito forte. Tá? Muito forte. Principalmente quem é contra. Tá? Porque o cara vai sempre encontrar uma explicação para aquele dado. Né? Aí ele vai falar assim, não, mas brasileiro você... não é educado o suficiente para usar. Né? Isso, exatamente. Por aí. Né? Por aí. Começa por aí. Aí você tem que entrar no Uruguai, você tem que entrar no Paraguai, não sei o quê. Então hoje, eu acho que é muito mais importante as pessoas começarem a entender que a questão da restrição às armas de fogo está muito mais ligada à liberdade do que qualquer outra discussão é secundária, inclusive a questão da segurança pública. Né? Porque assim, é que nem tem um amigo meu que ele sempre falou isso. Ele falou assim, olha, nem que né, fosse um problema de segurança a arma de fogo, isso não é suficientemente forte para você tirar a liberdade de 99% da população. Porque assim, quem comete crime hoje no Brasil é 1%. Né? E estatisticamente no mundo inteiro é assim, varia entre 1% e 2%. Né? Então você pega 1% da população que vai fazer algo de errado com o objeto e vai punir 99% da população que nunca fez. Não faz o menor sentido. Né? Isso é bastante óbvio. Né? Bom, agora que eu cheguei na pergunta, desculpa. A minha pergunta é justamente o seguinte. Como que em 2003, mesmo com o referendo dando contrário... 2005, dando contrário ao desarmamento, qual foram os artifícios usados para poder burlar isso, passar por cima desse referendo e... Não houve artifício nenhum, porque eles foram muito inteligentes. Foram muito inteligentes. Aliás, o diabo é muito inteligente. Né? Senão ele não seria o diabo. O que eles fizeram? Por que eles fizeram um referendo, não um plebiscito? Qual que é a diferença? No referendo eu tenho uma lei escrita e aí eu coloco ela em votação para a população
dizer sim ou não. Só que a lei já está lá, já está posta. O plebiscito não. O plebiscito é, eu ouço a população para depois fazer uma lei. Então o que eu fiz? Eu faço uma coisa chamada Estatuto do Desarmamento. Aí eu ponho lá só um artiguinho, artiguinho 35, né? Fica proibida a venda de armas de fogo em todo o território nacional. E esse artigo eu coloco em escrutínio para a população dizer sim ou não. E na prática, fazia pouca diferença. A única diferença é que eles iam, obviamente, aí eles já teriam tido força suficiente para fazer confisco, para fazer um monte de coisa, né? Mas a única coisa que mudou foi essa lei. Todo o resto do estatuto continuou vigente. E os nossos deputados e senadores não modificaram. Então eles não precisaram fazer nada. Eles não precisaram fazer nada. Aí você tinha um poder executivo, né, pró-desarmamento. Governo Lula, governo Dilma. Né? Com ministro da Justiça pró-desarmamento. Né? Que conseguiram incutir isso dentro, inclusive, das esferas da Polícia Federal, do Exército, etc. Não foram eles, isso já vem com toda essa contaminação. Né? Hoje, onde tem mais desarmamentista, é dentro do Exército. Aliás, onde tem mais gente que eu conheço que não gosta de arma é dentro do Exército. Isso é muito louco. Eu recebi hoje um e-mail, não vou poder falar ainda, mas ele falou que vai registrar isso daí e vai me mandar, porque ele já está em fim de carreira mesmo, tá? Dentro do Exército isso. Tá? De um comando, de alguns oficiais, que estavam cogitando, ouça essa, Tônia, essa nova, acabou de acontecer, cogitando, tá? Trocar a arma de um oficial que mora em área isolada por uma airsoft, porque é igual. Ele falou que vai registrar isso e vai mandar pra gente. Tá? Ele é perseguido dentro do Exército porque ele vai armado pro quartel. Ele é um oficial. O Exército brasileiro não gosta de arma. Tem medinho. Tem medinho. É uma coisa impressionante. É surreal. Não sei se vocês sabem, mas quando o Brasil declarou guerra aos Estados Unidos, né? Aos Estados Unidos, nossa senhora, né? ao eixo, né? Quando declarou guerra ao eixo, na Segunda Guerra Mundial, 40% do oficialato brasileiro pediu baixa. Isso é histórico. 40% falou assim, não, eu tô fora, guerra, vocês estão loucos? Vocês estão achando que eu sou o quê? Soldado? Essa é a cabeça, não adianta. Né? Como é que você... Pô, vocês lembram um assalto que teve no Rio de Janeiro, numa casa lotérica que tinha 3 delegados da Polícia Federal, e eles saíram de fininho? Vocês lembram? Um desses delegados era... Você tá filmando, cara. Um desses delegados era chefe do Sinarme. E aí, quando ele foi, por que você saiu de fininho? Ele falou, porque eu não ando armado. Esse é o cara que diz assim, se eu posso ou não posso ter uma arma de fogo, se eu posso portar ou posso não portar uma arma de fogo. Você acha que um delegado da Polícia Federal que não anda armado vai dizer que algum de vocês pode portar uma arma de fogo? De jeito. Nunca, porque ele não acredita nisso. Se ele não acredita para ele, que teria obrigação, inclusive, ele não poderia estar desarmado, a verdade é essa, né? Como é que ele vai falar assim, não, o Tony pode andar armado, sim, beleza, eu acho bom ele andar armado. É claro que ele vai dizer que não. É isso que a gente vive. Tá? E imaginar que tudo isso vai mudar com uma lei é uma insanidade. É uma insanidade. A não ser que fosse uma lei tão clara, né, tão clara, tão não restritiva, que não tivesse jeito de não ser obedecida. Mas ninguém faz lei assim no Brasil. Né? As leis aqui sempre são subjetivas, sempre dão margem para interpretação. É o que está acontecendo agora, nesse momento, com essa lei aí da posse de arma dentro do terreno da fazenda. Ela continua sendo subjetiva, porque ele não falou nada de arma. A única coisa que a lei diz é o seguinte, né? A propriedade rural, o terreno da propriedade rural é uma extensão da casa, é como se fosse a casa. Só isso. Aquilo que a gente estava falando, só que se eu tenho policiais que acham que eu não posso ficar armado dentro da minha casa, vai ser o mesmo cara que vai me prender se eu estiver fora da minha casa. É muito louco. Na cabeça desse pessoal, assim, não, eu tenho a minha casa aqui, aí eu tenho aqui o meu quintal e aqui eu tenho a churrasqueira. Eu acho que na cabeça desse pessoal eu tenho que pegar uma guia de tráfico para ir fazer churrasco armado.
Se eu tivesse grana para fazer vídeo, eu ia bolar um vídeo assim. Eu ia pôr umas viaturas dentro do quintal de casa, assim, separado uma blitz indo pra churrasqueira, manja? Se o senhor tá no tráfico da sua arma. Pô, porque é isso que a gente está vivendo, é muito louco. É muito louco. Não podendo usar faca também. Ah, e também a autorização da faca, régua. O cara, o policial chega lá com uma régua, mede a faca, fala 19,5 tá liberado, 21, o senhor tá preso. 21 é mortal, 19,5 não. Né? Daqui a pouco vou fazer blitz em restaurantes. Blitz em restaurante, churrascaria, entendeu? Já tiraram as armas, o gaúcho vão acabar tirando as facas, eu já falei isso, os caras não acreditam. Vai ter que virar vegetariano. Cortar carne no tapa. Bom, gente, agradeço mais uma vez, muito obrigado aí por vocês e até a próxima.